Olha só, se você fica a todo momento preocupada ou preocupado com o que os outros pensam sobre você, fica aqui que esse vídeo é para você. O meu nome é Pablo Bravo, eu sou psicólogo, eu sou criador do método Be Brave e eu ensino as pessoas a desenvolverem a autoconfiança e assim então assumir o controle das suas emoções. Olha, já aconteceu com você? Você já passou por uma situação igual essa que você estava se preparando para uma festa ou para um jantar e você se olhava no espelho assim e falava assim: nossa, o que será que as pessoas vão pensar de mim se elas me verem vestido dessa forma? Talvez, será que elas vão pensar que eu tô feio, que eu tô bonito, que eu tô ridículo, né? Ou talvez uma outra situação. Talvez você tenha pensado várias coisas sobre alguma outra pessoa, você achou que ela estava pensando várias coisas sobre você e de repente você percebeu que essa pessoa nem sabe que você existe, né? Até mesmo de repente numa reunião ou numa apresentação na empresa, você ficava olhando para uma pessoa te olhando, você falava assim: "Nossa, o que que essa pessoa olhou torto para mim? O que que será que ela está querendo comigo, né?" E aí você ficou remoendo aquele pensamento. E é por aí vai. Se você já se sentiu assim ou sente dessa forma, essa preocupação de querer entender o que que os outros pensam sobre você, talvez isso esteja controlando a sua vida, tá? Sabe por quê? Ó, pensa comigo aqui. Se eu treinar a minha mente a acreditar que a forma como os outros pensam sobre mim é mais importante do que eu penso sobre mim mesmo, então eu vou estar treinando a minha mente a pensar dessa forma e assim será o meu modo padrão de agir, será o meu modo padrão até mesmo de pensar. Olha, tente imaginar agora um mundo onde o que os outros pensam sobre você não é importante. Tente imaginar que o que eles pensam sobre você não te incomode de certa forma, ok? Pensa como que isso é incrível. Pensa, olha, você que é pai e mãe, imagina como que você pudesse, tá, ensinar os seus filhos a como não se importar com o que os outros pensam sobre eles. Imagina seus filhos, por exemplo, na escola, não se importando com algum coleguinha tentando provocar ele, ou com alguma coisa que ele ouviu na televisão. Imagina isso. Ou talvez uma outra situação, imagina você aí se preparando para ir no jantar ou numa festa, e você pensa o seguinte, quando você olha para o espelho, né? Eu vou vestido desse jeito, e gosto de me vestir assim, e não importa o que eles vão pensar de mim. Você consegue sentir a sensação de liberdade, a liberdade de você poder se expressar de uma forma autêntica, ser você mesmo, independente do que os outros pensam? Olha que interessante isso. As pesquisas mostram que nós tendemos a nos preocupar muito mais com o que os outros pensam sobre nós do que o que eles pensam na realidade sobre nós. Entre 90 a 95% das coisas que nós achamos que os outros pensam sobre nós estão completamente erradas. Quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta agora, você vai comprovar isso, ó. Quando você vai numa festa, você fica mais tempo se preocupando com o que os outros pensam sobre como você está se vestindo, ou você fica mais tempo se preocupando com o que eles estão vestindo? Perceba que a resposta é quase sempre essa daqui. Nós ficamos muito mais tempos preocupados com o que eles estão pensando sobre a gente. Não é verdade? Só que aqui que acontece a mágica, né? A mesma coisa acontece com eles para com você. As outras pessoas também perdem mais tempo com receio do que você aí está pensando sobre elas. E você aí está achando que elas estão preocupadas com o que você está fazendo, com o que você está pensando, com o que você está vestindo. E elas não estão, elas estão preocupadas com você aí, o que você está pensando delas. Percebe o paradoxo? Isso é muito cômico. E agora você deve estar aí perguntando o seguinte: mas tá bom, Pablo, eu já entendi isso, mas como que eu posso resolver isso então? Como que eu posso me deixar, né, levar e não me importar mais com o que os outros pensam sobre mim? Então vai lá, ó, anota aí. Essa é a primeira técnica, a primeira dica para você resolver isso. Perceber, a primeira, anota aí, é perceber que eu sempre observo o mundo sobre a minha ótica. Ó, é como se eu tivesse lentes nos meus olhos, tá? E eu vejo o mundo através dessas lentes. E essas lentes, elas foram construídas pelas minhas experiências de vida. Então, só você carrega essas lentes com você e você enxerga tudo através dela. Sendo assim, quase tudo o que eu acho, o que o outro está pensando sobre mim, é na verdade o que eu pensaria se eu fosse ele. Porque eu só posso ver através dessas minhas lentes, que tem a ver com as minhas experiências.
Dificilmente o que você pensa que o outro está pensando sobre você é verdade, porque esse é seu ponto de vista. Isso é o que você estaria pensando se você estivesse no lugar dele. E você então está projetando isso nele. Faz sentido? Faz, né? Bora para a segunda técnica então. É você compreender que não existe derrota no jogo da vida. Só existe aprendizagem. Então é mais ou menos assim, todos nós temos experiências diferentes de vida. Então, por isso, talvez o que é certo para mim pode não ser certo para você, pode ser errado para você. E o que é bom para você pode ser ruim para mim. Isso vai depender das nossas experiências de vida. Então, como que eu consigo agradar todo mundo? É impossível. Então, ao ir em uma festa de novo, né? Ao ir numa festa, e se de repente eu tomo pelo pensamento, né? Se eu for com essa roupa, o que é que eles vão pensar de mim? Eu posso pensar no lugar disso, assim, ó. E se eu estiver com a roupa errada e não me sentir bem, eu vou aprender que eu não posso ir com esse tipo de roupa nesse tipo de evento. E pronto, bola para frente. Cada vez que eu erro, eu aprendo uma forma diferente de fazer. Aí você pode falar assim para mim, ok, Pablo, mas e se eu errar? E se eu passar vergonha? Ok, se você errar, você vai pensar o seguinte, ó, eu errei, agora eu já sei como eu ir diferente na próxima vez. Todas as pessoas que inventaram as maiores invenções do mundo, pensa aqui, ó, eles tiveram que sair do padrão do que os outros pensavam, porque se eles não fizessem isso, eles não poderiam criar coisas novas. Você já parou para pensar que todas as coisas novas, as inovações que aconteceram na nossa vida, muitas pessoas no início consideravam que isso eram erros, que isso eram até mesmo loucuras, tá? Por quê? Porque era diferente, saía do padrão. Então, sair fora do padrão nem sempre é um erro. Você já parou para pensar que se gênios como Albert Einstein, Steve Jobs, ficassem pensando o que os outros vão pensar sobre as minhas invenções que são diferentes? Provavelmente eles não iriam nem ser inventores, né? Eles iriam ter trabalhos comuns, famílias comuns e provavelmente eles não teriam dedicado a vida toda para uma coisa que os outros não entendiam naquela época. Eu lembro sempre que tem uma frase de Einstein que eu gosto muito, né? Que ela fala o seguinte, ó: o único homem que está isento de erros é aquele que não se arrisca a acertar. O único homem que está isento de erros é aquele que não se arrisca a acertar. Ou seja, ele tem uma vida morna. Então, pare de focar no erro como se ele fosse uma derrota, ou como se ele fosse talvez uma coisa ruim. Ele é sempre uma aprendizagem, tá ok? Então, coloca isso para sua vida. A terceira técnica é você pensar da seguinte forma, ó. O que importa muito agora, daqui a pouco perde a importância. Tem uma frase de Richard Curtis, né, que me impactou demais. Ele colocou isso naquele filme do Notting Hill, né? Que ele fala o seguinte, ó: a capa do jornal de hoje vai forrar a lixeira de amanhã. A capa do jornal de hoje vai forrar a lixeira de amanhã. Então isso significa que o nosso tropeço de hoje vai nos ajudar a subir no pódio do amanhã. E quando você subir nesse pódio, esse tropeço, você vai entender que ele faz parte do processo que você teve que passar para poder chegar nesse pódio. Mas dificilmente ele irá ser lembrado, sabe por quê? Porque você conseguiu conquistar algo maior do que o tropeço. E você aí vai ser lembrado pelo que você conseguiu de maior e não pelo seu tropeço. O seu tropeço vai virar parte do processo. Tudo que você encara como um tropeço, ou por exemplo, vergonha ou um erro, tem vida curta, desde que você use esse aprendizado para algo maior. Então, ao invés de você ficar aí preocupado ou preocupado com o que pode dar de errado, se preocupe em fazer algo maior com isso. A famosa limonada com o limão que você ganhou, não é? Faz sentido isso para você? Ó, a quarta técnica e a última é a seguinte, ó: penere as críticas, porque nem sempre o que falam de você é algo ruim. Nem sempre. Pensa comigo aqui, ó. Quando alguém realmente falar algo ruim sobre você, de verdade, pratique a seguinte pergunta. Faça essa pergunta para você mesmo. O que existe de verdade por trás do que essa pessoa falou de mim, que fez com que ela falasse isso de mim? Porque sempre tem algo de verdade. Olha, pode perceber.
Sempre vai ter algo de verdade por trás que fez com que a pessoa falasse isso para você. Pode ser que não seja tão grave com o que ela falou, mas tem alguma coisa que fez ela falar. Então, pega o que o outro falou e coloque isso numa peneira. Pensa como se você estivesse ali minerando ouro, sabe? Você já viu as pessoas fazerem isso? Os caras que ficam lá na beira do rio minerando ouro? Eles vão num rio, né? E eles colocam uma peneira e eles vão deixando todos os detritos, os lixos serem peneirados ali. Então passa areia, passa pedrinhas menores, passa tudo e o que fica ali? Somente o ouro. E é esse ouro que eles pegam e levam, porque é isso que tem valor. E é exatamente isso que você vai fazer. Você vai peneirar aí o que restou, né, de todo aquele discurso que você ouviu e você vai usar como aprendizagem o que você conseguiu extrair de lá, que é o seu ouro. Eu poderia aqui dar milhares de exemplos que aconteceram comigo ou com os meus clientes, né? Mas uma vez eu lembro muito bem que eu fui numa reunião, isso era quando eu era moleque, tá? Eu fui numa reunião e eu me incomodei demais com uma chamada, um puxão de orelha que eu tomei da minha chefe naquele evento, né? Eu levei um esporro, mas daqueles bonitos, sabe? Eu lembro disso como se fosse hoje. Na hora eu fiquei completamente tomado de ódio, né? De raiva, tentando entender o que que ela disse ali, né? Eu queria sumir daquela sala. Na minha cabeça, eu só ficava pensando assim: ela deve pensar que eu sou incapaz, ela deve pensar que eu sou incompetente, né? Que eu sou moleque. E aí eu fiquei devaneando nessa ideia por dias, dias e dias. Eu cheguei em casa indignado e quando eu encontrei o meu pai, ele disse a seguinte frase para mim: o que a sua chefe falou de verdade? O que tinha de verdade no que ela falou? Óbvio que quando eu escutei isso do meu pai, eu também pensei, caramba, né? Nem meu pai me defende, né? Mas tudo bem. Eu refleti muito sobre o que ele me perguntou ali. E olha, a minha chefe tinha razão. Eu tinha errado feio, eu tinha pisado no tomate legal ali. E isso me marcou até hoje, mas não pelo esporro que eu tomei dela. E sim, o que me marcou foi o aprendizado que eu tive quando eu fiz essa pergunta, né? Uma das principais coisas que cegam a gente e faz com que eu me importe muito com o que os outros pensam sobre mim é a falta de autoconfiança, tá? E é justamente por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo para você. Ó, antes de terminar esse vídeo aqui, eu quero deixar uma tarefa para que você possa fazer após o vídeo terminar. Acabando o vídeo você já pode fazer, mas acabando o vídeo, calma lá. Então vai lá, pega uma caneta depois, você vai lá e pega uma caneta e um papel e você vai fazer uma lista de tudo que você não gostaria que as outras pessoas pensassem sobre você. Mas faz uma lista bonita, uma lista sem limites, uma lista grande de tudo que você não gostaria que eles pensassem sobre você. Então, de repente, sei lá, você não gostaria que as pessoas pensassem que você é incapaz, fraca ou fraco, ridículo, sei lá, lista tudo ali. Depois que você fizer isso, para cada item que você colocou, é importante você escrever na frente o que você pode fazer para minimizar o risco das pessoas pensarem aquilo sobre você. Olha só que interessante. Então vamos supor que talvez você escreveu ali que você não gostaria que as pessoas pensassem que você é incapaz. Né? Por exemplo, incapacidade. Eu não gostaria que elas pensassem que eu fosse incapaz. Então, o que você poderia fazer para minimizar esse risco? Sei lá, talvez você pode escrever lá na frente que você vai praticar mais alguma coisa, você vai fazer algo que você goste ao invés de algo que você odeie. Com certeza você vai ter mais prazer e vai fazer melhor e você vai ser muito mais capaz. Então você vai listar tudo o que você pode fazer para minimizar os riscos das pessoas pensarem aquilo de você. E você vai fazer isso com todos os itens, de uma forma que você vai minimizando todas essas possibilidades e assim você vai se sentir muito mais autoconfiante. E aí você vai passando a ter controle muito melhor sobre as suas emoções. Faça essa atividade que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Bom, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, senta o dedo nesse like. Eu quero saber se você gostou mesmo, então o like é muito importante. Fala para mim como que você se sentiu ao ver esse vídeo nos comentários aqui, né? Vai lá no Instagram também, começa a me seguir lá, comenta lá como que foi fazer essa atividade. Eu tenho certeza que se esse vídeo fez muita diferença para você, pode fazer diferença para alguém também. Então compartilha isso com alguém que você ame, que com certeza ela vai ter resultados fantásticos na vida dela também, assim como esses insights que você está tendo agora. Ah, e não esqueça
clica aqui no botãozinho, se inscreva no canal e depois que você clicou nele, clica também no sino que tem do lado dele para você receber uma notificaçãozinha sempre que eu publicar um conteúdo que você sabe agora que ele é muito relevante. Então não perca, clica lá, mas clica agora, tá bom? Até o próximo vídeo.